Vamos ao quarto tópico da nossa lição, entrada legítima. O que é necessário para entrar na Cidade Santa? Atos, o que é necessário para que nós possamos viver, ter a experiência do céu, ter a experiência de viver na Cidade Santa? É tudo que a gente quer, né? Porque a profecia é interessante que está falando sobre a restauração da Jerusalém terrena. Sim. E aí muda agora um pouco o rumo da lição, agora falando sobre a nova Jerusalém. Como fazer para entrar lá? E aí vem o texto que não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só o quê? Os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Como é que faz para eu ser inscrito no livro da vida do Cordeiro? Aceitando a Jesus. Todos que aceitam a Jesus estão inscritos. Mas é claro, trazendo para o dia da expiação, ser inscrito não é a parte difícil. A parte difícil é ter o nome, manter o nome ali no livro da vida. E para manter, a gente, claro, tem que aceitar Jesus, porque é só por Cristo. Não tem outra forma de adentrar lá se não for pelo sangue derramado de Cristo e fazendo expiação por nós. Mas ali no Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos para que tenham direito à árvore da vida. Então, Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, a consequência de eu ter sido salvo por Cristo, de eu aceitar o seu sacrifício, vai refletir na guarda. E isso vai estar me preparando para o céu. Muito bem. Então, no tópico anterior, explorou um aspecto que foi, inclusive, a morte de Jesus, né? A profecia das 2.300 tardes e manhãs, principalmente ali o recorte dos 490 anos, apresenta que o Messias morreria. E aqui agora a gente percebe vendo a aplicação do sacrifício de Jesus na nossa vida, né? Nos preparando, tornando possível, né, a nossa redenção, a nossa salvação e adentrar na Santa Cidade. É bonito como nós podemos perceber uma relação de algo lá do passado, de uma profecia bem distante, mas que tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com as nossas esperanças e que nós possamos, de fato, ter Cristo em nossas vidas, em nosso coração, obedecer seus mandamentos com a força que Deus nos dá para então termos essa entrada legítima na Nova Jerusalém, como aqui é mencionado. Agora, pergunta B. Qual será a condição de todos os que entrarem na Cidade Santa? O outro texto da pergunta A já diz: não entrará nela coisa alguma que contamine. Então, basicamente, por tabela, esse texto de Efésios 5:27 vai estar complementando. Sim. Para apresentar-se a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E a gente pergunta, mas como alcançar essas características? Como alcançar esse padrão que é exigido por Deus para entrar lá na Cidade Santa, para ser salvo? E é interessante que aí nós vamos ir para a justiça de Deus, voltando ali do sacrifício dele. Quando nós vamos até Cristo, ele imputa a sua justiça em nós, depois ele comunica, mas ele primeiramente imputa a sua justiça. E é interessante que nós ficamos na presença de Deus como se nunca houvéssemos pecado. Isso está em Caminho a Cristo, na página 62. Vai falar um pouco sobre isso. Caminho a Cristo é um livro fantástico que fala sobre os primeiros passos da caminhada cristã, e esse é o passo. Então, quando a justiça de Cristo, ele pega nós todo sujo e põe uma veste limpinha, branquinha, perante Deus é como se eu não tivesse pecado. Então, qual que é o segredo? É claro que depois vem o processo da santificação, não é só isso. Agora, como se nunca houvesse pecado e não vai pecar mais. Não, não é isso. Aí entra a justiça comunicada, que ele nos comunica diariamente para que nós alcancemos essa condição de sem ruga, sem nódoa ou mácula no caráter. Então, esse é um processo e a gente busca cada dia ele, né? Então, a justiça imputada nada mais é do que o perdão que Deus nos dá, né? A justificação. Não temos condição nenhuma, nem méritos nenhum. Cristo, então, nos concede o perdão, somos justificados. Depois, a justiça comunicada, quando a graça operante de Deus atua em meu coração, removendo o meu desejo para o pecado, né?
é o que nós conhecemos como processo de santificação. E essa é a E condição. quando nós nos submetemos, né, a isto, porque, como disse o irmão Atos, é uma justiça comunicada. Alguém comunica. É uma justiça imputada. Alguém imputa. E isso sempre vem de Deus. A fonte é divina. Então é algo externo de nós que nos atribui a justiça, algo externo de nós que opera em nossas vidas. Então o que nós precisamos fazer nesse processo, de fato, é permitirmos a operação de Deus na nossa vida. Quando nós permitimos isso que aparentemente é impossível, né? Ter uma vida santa e irrepreensível, etc., que parece um gigante grande, impossível de ser alcançado, de ser atingido, se torna algo completamente razoável quando permitimos a operação de Deus na nossa vida. E no final das contas é uma escolha que eu e você temos que fazer, e que escolha temos feito, né? Que nós possamos permitir então que o sacrifício de Jesus tenha seu real valor na nossa vida, operando a comunicação, primeiramente a atribuição, né? Imputada e atribuir também, a atribuição do perdão aos nossos pecados, e também comunique às nossas vidas esta vida santa e irrepreensível na presença de Deus. Amém. Chegamos ao último tópico da nossa lição, uma lição muito especial que vem falando sobre os tempos proféticos, a exatidão do cumprimento de eventos, de fatos, conforme mencionados na profecia, e também que nos apresenta que dentro dos fatos apontados na profecia temos o sacrifício de Jesus, que tem tudo a ver com a nossa vida.